Começa agora o Xadrez Verbal. Boa noite, bom dia, boa tarde, caro ouvinte da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, o seu semanário de política internacional que trata o que acontece no mundão com um pouco de humor, porque ninguém merece. Certo, Felipe Figueiredo? E aí, Matias, tudo bom? E se o nosso ouvinte ouvir o programa de madrugada? Tá na boa noite, eu acho. Ninguém fala boa madrugada. Tá bom, entendi. Você volta da balada, você fala pro seu porteiro boa madrugada. Você volta da balada, é? O senhor casado agora volta da balada? É Renate Gaúcho eu tô agora? falando pra você. Tá. Eu fico no conforto do meu lar. Eu não sei mais o que é isso, não. Entendi. Mas enfim, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, meu caro Matias. Como você vai? Boa alvorada, bom crepúsculo. Pôr do sul, crepúsculo. Tá certo, são as várias fases do dia. Felizmente, né, queria mandar um abraço aí pra todo mundo que nos escreveu aí, mandou e-mail, postou nos comentários, postou no YouTube. Enfim, tivemos mais um bom retorno, é muito gratificante tudo isso. Queria mandar um abraço aí pro Peter, nosso advogado. Agora a gente pode falar mal do Sarney à vontade, viu, Matias? Temos quem defenda a gente. Alguns ouvintes comentaram da diferença de volumes do microfone. Eu queria fazer um esclarecimento, um meia-culpa. É que eu falo um pouco distante do microfone, segundo o Matias, por preguiça. Segundo eu, é porque eu acho que o Matias, ele basicamente, ele beija o microfone. Eu ele tô se te apaixona boicotando. Então, às vezes causa essa dualidade, mas a culpa é minha, caro ouvinte, né? Desculpem. Queria mandar um abraço aí também pro Thiago Brito, que usa Bhaskara cotidianamente, Matias. Nós perguntamos quem usa Bhaskara, ele respondeu. Ele é professor de física. Só assim mesmo pra usar Bhaskara. Mandar um abraço pra Carolina Maia, sua fã número 1, Matias. Ela disse que gostaria de trabalhar com a gente, eu disse que a Maíra ia ficar com ciúmes, mas... E também mandar um abraço aí pro Matias. Muita gente diz, muita gente não, algumas, né, falaram que o nosso programa é muito esquerdista. Sim, né, que o Bruno Fares falou isso também. Que é uma perspectiva enviesada. Falaram que a faculdade de História embute o esquerdismo nas pessoas. Isso é uma mentira, porque eu conheci o Matias quando ele era calouro, ele já chegou na faculdade de esquerda. Isso é mentira. Mas enfim, e tem mais um recado, mas eu vou mandar depois na hora do 7º selo. E tem o nosso amigos que falaram dos isótopos, Matias, é isso? Sim, o Jorge Jacó Ferreira e o Fernando Pimentel. Eles explicam. Isótopos continua sendo o time de beisebol de Springfield. Isso, é o nome mais importante. Mas o Fernando Pimentel deu uma resposta mais sucinta, falou que isótopos são, na verdade, átomos do mesmo elemento com diferentes números de nêutrons. Diferentes números de elétrons seriam íons. Legal. Bom, segue o jogo. Queria mandar um abraço também para o nosso colega de faculdade, outro esquerdista, esquerdopata, o Luiz Felim, que eu encontrei no Rei das Batidas, um antro também da esquerda universitária, caviar, e ele falou que não perde muito divertido. Mas só um detalhe curioso, e é engraçado que o Matias ele é uma ótima testemunha disso. Na faculdade, eu era conhecido como uma pessoa de esquerda, Matias? Não mesmo. Então, essa coisa de esquerda ou direita é sempre referencial. É relativo. Quando você está cercado de anarquistas do Centro Acadêmico de História, você é um fascista. Vão por mim. Mas enfim, segue o jogo, vamos começar a brincadeira. Nosso primeiro giro de notícias. Giro de notícias. Notícia do dia 19 de julho, último domingo. Farc libertam militar colombiano antes do início de cessar-fogo com o governo. Nós temos comentado um pouco aqui, tá? Daqui a pouco a gente precisa discutir a situação das Farc num bloco maior. Depois da Venezuela, as Farc perderam um pouco, né, o espaço. Perderam um pouco o charme, né, o monopólio do comunismo na América do Sul. Mas, enfim, as tensões... Bom mesmo era o Sendero Luminoso nos anos 80. Tupamaro, bons tempos. Mas, enfim, temos ainda uma situação de tensão entre as forças militares colombianas e as Farc, porém estão tentando retomar o diálogo para um eventual cessar-fogo, e aí teve alguns gestos de boa vontade de ambos os lados, misturados também com um morto aqui, outro morto ali. Então a situação na Colômbia está normal, no fundo, né? Do mesmo dia também, Angela Merkel diz que pode discutir mudanças na dívida grega após revisão de novo
resgate. Então, o que aconteceu? Falou e... O que aconteceu? Ficaram os dois lados batendo na mesa, latindo. Aí o Tsipras aceitou o acordo, a Merkel aceitou resgatar de novo, e aí agora tá todo mundo amiguinho de novo, falando em tons mais brandos. Né? A Merkel falou até em diminuição de revisão de juros, revisão de parcelas. Enfim, agora estão todos amiguinhos de novo, os dois bateram na mesa, conseguiram se impor mais ou menos. Dá pra dizer que os dois ganharam ou os dois perderam, né? Porque se um ganha ou às vezes o outro perde, se você acha que as coisas são um jogo de soma zero. Mas enfim, tá aí a Merkel e a Grécia vão voltar a ser amiguinhos de novo. Bueno, conforme nós falamos na última semana, essa notícia agora é do dia 20, é segunda-feira. Conselho de Segurança da ONU aprova o acordo firmado em Viena sobre programa nuclear do Irã. Então, não é de surpreender, né, já que as 5 potências do Conselho de Segurança que costuraram o acordo em Viena, porém ainda precisava aí dessa formalidade, né, dessa votação unânime, obviamente, que aprovou aí o acordo com o Irã. Esse acordo é interessante aí, especialmente para quem estuda direito internacional, política internacional, porque ele cria um precedente que antes não existia, que é o seguinte: ele suspendeu algumas sanções. Porém, caso o Irã descumpra sua parte no acordo, as sanções voltam a vigorar imediatamente. Não precisa de uma nova votação, aí não vai ter risco da Rússia ou da China quererem travar em pauta, alguma coisa assim. Então, eles simplesmente suspenderam, mas elas voltam em vigor imediatamente a hora que for comprovado se o Irã descumprir as coisas. Terça-feira, 21 de julho, ministro da Defesa, Jacques Wagner, visita o Haiti. Lembrando que esse ano completaram-se 11 anos da ocupação das forças de segurança da ONU na ilha caribenha. Você usou o termo ocupação. Tem gente que te corrigiria, inclusive eu. Corrija-me, então. Tem gente que acharia isso polêmico. Não, é porque é uma perspectiva... Tem um viés ideológico, claro. Não, e é uma perspectiva válida, porém oficialmente não é uma ocupação, uma força de cooperação, de estabilização, e que principalmente teria a anuência do Estado haitiano, enfim. Ocupação fica parecendo mais um ato de agressão do que um ato de cooperação. São duas perspectivas diferentes do mesmo tema, né? Cada um tem aí a sua opinião, sua perspectiva diferente. Mas, enfim, o Brasil está lá, né, como você disse, há 11 anos. O Brasil chefia a parte militar da missão. Esse ano nós teremos eleições no Haiti. E, por mais que o senhor esquerdopata fique criticando, chamando de ocupação, de imperialismo, né, o Japão... na última, já fez algumas declarações, né? Mandar aí um abraço para o meu amigo Adriano Pinto Pereira, né? Trabalha lá em Brasília, próximo ao nosso querido Celso Amorim. Né? O Japão tem interesse de fazer algum intercâmbio com o Brasil para aprender as lições brasileiras, já que, querendo ou não, o Brasil gerencia a situação há 11 anos sem nenhum grande episódio dramático, problemático, por assim dizer. Né? Por exemplo, o retorno do conflito, alguma coisa assim. Então, enfim, tá aí o registro. E só lembrando que o nome oficial mesmo é a MINUSTAH, né? Que traduzindo é a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Sim. Agora vamos com a nossa coluna aberta e o Andy Garcia não vai gostar disso. Coluna aberta. No começo da semana, todo mundo acompanhou aí pelos noticiários a reabertura da embaixada cubana em Washington. Né? Você mencionou o Andy Garcia. Queria apenas registrar que se ele não gostou dessa notícia, problema dele, porque ninguém gosta dele, porque ele destruiu o Poderoso Chefão. Né? Ele foi o pior personagem da Sofia Coppola também. Mas a Sofia Coppola era uma adolescente, filha do diretor, entendeu? Agora o Andy, entendeu, sabe? O Andy Garcia, desculpa, Andy, você tá aí nos ouvindo, ninguém gosta de você, nem sua mãe gosta de você. Mas, enfim, nós tivemos a reabertura da Embaixada Cubana em Washington, a bandeira cubana hasteada na capital. Acorda! Acorda, Brasil, acorda, Wake up! Estados Unidos, né, Military Intervention Now. A bandeira de Cuba também agora está no Departamento de Estado de Washington, né, que
reúne as bandeiras de todos os países com quem os Estados Unidos da América possuem relações formalizadas. E também teremos a reabertura da Embaixada Americana em Havana, né, que é um prédio um tanto obscuro, né? Dizem que depois ele Era um cassino? Não, dizem que depois ele virou uma espécie de antro de espionagem, alguma coisa, aquelas coisas da Guerra Fria, né? Filmes do James Bond e tal, né? Nosso Chico Pato está bocejando aqui, eu vi até as amígdalas dele, né? Um abraço aí pro Chico Pato, né? Pra quem não sabe, Chico Pato é o nosso chefe aqui, mas... O manager. É o manager, é o nosso CEO. Enfim, agora o que acontece? Com essa formalização das relações, nós temos agora uma série de novos fios soltos, de novas pendências. A maior de todas, como nós já comentamos aqui, meu caro Matias, né, meu querido Matias, né, já que você disse que eu uso muito a palavra querido, é a questão do embargo, que depende do legislativo americano. Porém, agora, com essa retomada de relações políticas entre os países, começam a ser afetadas também a vida dos cidadãos comuns também, não só uma coisa entre países. Por exemplo, agora tem um grande temor nos Estados Unidos por parte de imigrantes cubanos, especialmente imigrantes cubanos em situação criminosa em Cuba, né? Porque, lembrando que imigrar não é crime, né? Mas, a não ser que um Estado, um país declare isso dentro do seu ordenamento. Mas o que acontece? Em Cuba, por exemplo, o cara era procurado por homicídio, ou era considerado um criminoso político. É um foragido. Um foragido da justiça, ia para os Estados Unidos, e pelo simples fato de ser cubano, ele era acolhido. Agora, com essa retomada de negociações... Tipo o Tony Montana. Pode ser. Inclusive, muitos desses casos envolvem a questão de tráfico de drogas mesmo. Agora, com essa retomada de relações, Cuba pode, por exemplo, pedir a extradição dessas pessoas, pode pedir que essas pessoas sejam presas e extraditadas. Então, nos Estados Unidos, o temor é esse. Em Cuba, o temor civil, digamos assim, é uma espécie de invasão agora de grana americana que gera um desequilíbrio em questões sociais dentro de Cuba, né, que aí tem o lado positivo também, por assim dizer, né, que é até uma matéria da Folha de São Paulo, né, que existe um aumento do empreendedorismo. Eu falei certo? Não, né? Empreendedorismo. Você também gaguejou. Também gaguejou. Ou palavra mal. Fala 3 vezes. Nem ferrando. Um tigre tá triste. Mas, enfim, pensando aí numa indústria do turismo, ou seja, o cara vai abrir ali sua bodeguita, vai pensar em desenvolver um programa de turista, um programa de visita guiada com pessoas formadas em história, por exemplo. Né? Quem ia contratar essas pessoas? Ninguém, é bando de inútil que faz essa porcaria. Mas então, assim, isso é interessante para lembrar o nosso ouvinte que a retomada de relações não afeta só o Obama, o governo Castro, o Papa, né? Não é só uma coisa de hastear a bandeira, também vai afetar a vida cotidiana das pessoas. E muito circulou nas redes essa semana a declaração do Fidel Castro em 1973 de que os Estados Unidos só voltariam a dialogar conosco quando tiver um presidente negro e quando houver no mundo um papa latino-americano. Seria Fidel Castro um profeta? Então, é que ele foi irônico, né? Inclusive o jornalista argentino que relata isso disse que todo mundo deu risada, tal. Por quê? Porque naquele momento, em 73, era impossível. Inimaginável. Ter um presidente negro nos Estados Unidos e um papa latino-americano. Né? O próximo papa seria polonês, né? Não seria latino-americano. Mas é uma possibilidade, né? Fidel Castro e Nostradamus, né? Fidel, se você estiver nos ouvindo, eu sei que você é um ouvinte fiel, né? Manda aí os números da Mega Sena, porque tá difícil. Mas em relação ao turismo, como você falou, isso é uma coisa que já existe, né, em Cuba, principalmente depois da queda da União Soviética, em que Cuba se voltou ao turismo, principalmente com investimento espanhol. E já existe hoje uma classe, podemos até dizer burguesa, né, que são esses empreendedores
do turismo. Lembrando que é classe burguesa no sentido histórico, tá, gente? É Sim. classe média, não é burguesia no sentido Cazuza, tá? Mas, inclusive, dois amigos meus, o Júlio e o Eduardo, né, Meneghini, foram pra lá recentemente, eles falaram que eles pegaram um táxi em Havana, o taxista ficou 20 minutos falando mal da família Castro. Acho que é um padrão de taxista no mundo falar mal do governo. Não, mas e contrasta um pouco, né? Porque, sei lá, a gente pode até pensar, né? O cara, se tiver em Cuba falar mal dos Castro, vai brotar uma polícia secreta e vai levar ele embora. Eles falaram, o cara passou o tempo inteiro falando mal do Fidel, do Raul Castro. Mas essa coisa do turismo, né, que você lembrou, mas até o momento é uma coisa ainda um pouco supervisionada pelo Estado. Né? Agora, por exemplo, vai ter voos regulares entre Miami e Havana. Né? Ou seja, o cidadão americano, mas que, por exemplo, que é filho de cubanos, quer visitar a terra dos seus pais, por assim dizer, ou mesmo o cidadão americano que simplesmente quer passar umas férias no Caribe, né? Afinal, uma ilha caribenha, com rum, charutos, né? O cara vai poder ir lá direto e é uma entrada de grana muito forte, que tem um lado bom e também tem um lado ruim quando é feito... Não que seja um lado ruim o intercâmbio econômico, tá, pessoal? Né? Por favor, antes que nos chamem de comunista esquerdista, mas é que tem um risco de ser uma enxurrada, né? Muita coisa em pouco tempo. Mas, enfim, então aí... Que não teria uma estrutura preparada para isso. Sim, até porque é uma economia que não está acostumada com isso. Não é que nem a economia, por exemplo, brasileira, que está acostumada a lidar com turismo, com moeda estrangeira e tal. Mas então é para mostrar também que a retomada de diálogo entre dois países não é só uma bandeirinha e tirar a foto ali no Panamá sorrindo para as câmeras. Afeta também a vida do cidadão comum, tanto o cubano em Cuba, o cubano nos Estados Unidos, o americano, enfim, afeta a vida aí de todo mundo desses dois países. Agora vamos para o nosso quadro de efemérides da semana. A semana na história. Começamos com 20 de julho de 1810, na última segunda-feira, há 250 anos atrás... Não, 205. 205, perdão. Independência da Colômbia. Estamos falando aí do Caribe, né? Colômbia é um país caribenho, muita gente se esquece. Naquele momento, inclusive, o Panamá era da Colômbia. Você já foi à Colômbia, né, meu caro Marquinhos? Não, a Colômbia ainda não. Não, ainda não. Meu próximo destino, o Sudaca. Você é o homem latino-americano aqui... Eu tenho muita vontade de conhecer a Colômbia. Mas enfim, então a independência da Colômbia, que quando surgiu era a Gran Colômbia, né, que seriam os atuais Panamá, Colômbia, Venezuela e Equador. Né, e aí por conta de questões políticas internas, o bom e velho caudilismo acabou se fragmentando, que recentemente eu falei disso no canal do YouTube, né, fazendo aqui um jabá, vai lá no YouTube, Xadrez Verbal, eu falo algumas bobagens lá também, inclusive você está intimado... É sério. Pediram um vídeo sobre Revolução Farroupilha e separatismo no Sul. Primeiro que não existe Revolução Farroupilha, a gente pode falar de Guerra dos Farrapos. Opa! Então, polêmica. Quem mais, né? Qual gaúcho fake, né, de Araque mais adequado para participar disso, né? Que brinca de ser gaúcho, mas nasceu e morou no Butantã a vida inteira. Primeiro que eu nasci na Bela Vista, viu? Mas, enfim, Chico Patti também nasceu na Bela Vista, ficou até comovido aqui com sua declaração. Ele e sua camisa do Napoli, que parece um pijama. Mas, quando a gente pensa em separatismo no Brasil, em São Paulo, né, por exemplo, a gente costuma pensar separatismo tipo Quebec, tipo Catalunha. Não, tá muito mais pro caudilismo da América Latina, que fragmentou a América Espanhola, do que para Quebec. Mas, enfim. Até uma própria contradição entre o imaginário tanto do San Martín quanto do Bolívar sobre o que eles queriam para a América do Sul. Mas é que o Bolívar é um personagem polêmico, né? A gente pode falar dele, mas... Estamos falando dele até hoje, né? Não, mas é que pra mim ele... Enfim, ele não era tão inteligente assim quanto alguns fazem crer. Eu sou muito mais o Artigas, viu? Eu também. 23 de julho de 1840, ontem, há 175 anos, o golpe da maioridade no Brasil. Vai ter golpe. Vai ter golpe. Golpe comunista, que botou Dom Pedro II no poder. Com quantos aninhos?
15, né? 15 Um anos. adolescente. Já pode votar, já... Não, Pode governar o Brasil. Se pode governar o Brasil, pode reduzir a maioridade penal, né? Iam botar Dom Pedro II na cadeia. Mas, enfim, que acabou aí com o nosso querido período regencial, né? O Brasil foi governado por 200 pessoas em 5 dias. A gente lembra só do regente Feijó, né? Era mais carismático. Tem a regência Trina, aí tem a Feijó, aí chega no dia da prova você tem que colar, porque ninguém lembra de todos. Mas, enfim, 175 anos do golpe da maioridade, e inclusive aí mandando um abraço para as pessoas que ouvem o podcast, que eu sei que migraram do YouTube. Eu tenho ouvintes monarquistas. Nós temos ouvintes monarquistas. Eu tenho telespectadores no YouTube monarquistas. Então aí, 175 anos dessa efeméride monárquica. E já que você falou da Guerra dos Farrapos, esse foi um dos motivos também para levar o Dom Pedro ao trono, né? Porque precisava de uma representação mais impactante. Então, ao membro da família real, no caso. Os gaúchos estavam criando problema, né? Não só os gaúchos, os maranhenses, os paraenses, o bicho tava pegando naquela época. Pessoal aí que... As revoltas Quanto regenciais. tempo que o time gaúcho não ganhou o Brasileirão? Desde 96. Pois é. Isso aí. E o Inter, desde 79? 79. Meu Deus, um abraço pro seu Zeca que tá comprando a manco. Meu pai semana. corneteou muito o Inter. 19 de julho de 1870, há 145 anos atrás, início da Guerra Franco-Prussiana. Essa foi uma das maiores jogadas de mestre da história da política internacional, da história da diplomacia, porque, como, né, talvez nossos ouvintes saibam, como você certamente sabe, meu caro Matias, foi um fator decisivo na unificação alemã. Só que qual foi a sacada do nosso querido, um dos maiores diplomatas dos tempos, o chanceler de ferro, Otto von Bismarck? A aliança defensiva que formaria a Alemanha, como o próprio nome diz, era uma aliança defensiva. Ou seja, alguém teria que declarar guerra à Prússia, aos Estados alemães, para essa aliança se concretizar. Então ele conseguiu irritar o imperador Napoleão III da França de tal maneira, né, tem histórias deliciosas assim, sobre espionagem, cartas falsas, enfim, até o momento em que Napoleão III ficou puto da vida, falou, não, vou declarar guerra contra esses caras. Na hora que ele declarou guerra contra a Prússia, ele falou, tá bom, agora é a rapa contra a França, unificou a Alemanha, ganhou a guerra e o Império Alemão foi proclamado no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, a humilhação mor que está ligada diretamente à Primeira Guerra. Então aí, 145 anos desse grande evento da história, da política e do sei lá o que for, né, a disputa entre... foi a baguete encontrando a salsicha. E já que a gente está falando de França e Alemanha, isso tem tudo a ver com o nosso próximo quadro, o Match. Em 19 de julho de 2015... 19 de julho dessa semana. Semana. Seu louco. Enfim, exatamente no dia que completou-se 145 anos do início da Guerra Franco-Prussiana, o presidente da França propõe a criação do governo único da zona do euro. Daí não é a unificação europeia. Então, é uma coisa que, quando as pessoas começou a se falar disso, muita gente... falava que era loucura, ou então, né, aquelas coisas, ou então é pro lado da conspiração, né, Illuminati, nova ordem mundial. Mas existe um processo de federalização, ou em menor grau de confederalização da Europa. Esse projeto agora está virando explícito. Por quê? Uma coisa que nós comentamos nos programas anteriores, quando falamos da Grécia, da zona do euro... A Grécia sempre lançando tendência. Né? A Grécia né, lança Sócrates, né, tá aí até hoje. Mas, enfim, o euro, ele passou a ser muito mais institucionalizado a partir da crise de 2008. Foi justamente a crise que gerou a criação, por exemplo, do Euro Summit, do mecanismo de estabilidade fiscal. Até 2008, era uma moeda comum, porém que ainda não tinha enfrentado uma grande crise internacional em que você ter a gestão monetária é essencial, né? Por isso... Keynes, né? Então todos os liberais que nos ouvem agora tiraram a calça pela cabeça, né? Mas Keynes estabelece isso, né? Para você controlar uma crise, você tem que gerir a sua moeda. E não havia uma gestão conjunta do euro, né? E obviamente o que eu acabei de falar agora há pouco foi apenas um gracejo, não precisam ficar bravos com a gente, tá?
Mas então, com essa crescente institucionalização do euro, com o aporte financeiro para o resgate, para o apoio à Grécia, enfim, como quiserem chamar, e com algumas declarações também mais fortes, esse projeto de federalização europeia se tornou explícito. Agora, a ideia do Hollande é como se fosse... Quem é o nosso querido ministro da Fazenda, Matias? O Joaquim Levy. Então, a ideia seria criar uma espécie de Ministério da Fazenda do Euro. Entendeu? Criar uma gestão conjunta, uma gestão soberana do euro para todos os países. Ou seja, não é ainda criar um país só, mas é como se fosse criar um Ministério da Fazenda para toda a zona do euro. Você tivesse uma gestão unificada dessa moeda, que é algo completamente razoável. Então, essa frase do Hollande é nesse sentido. Em 2013, durante o auge, digamos assim, da crise na Grécia, a Merkel chegou a dizer que os países do euro devem conceder um pouco da sua soberania. Porque os países que são da União Europeia, mas não usam o euro, são outro escopo. Mas os países do euro, eles precisam ter uma gestão conjunta da moeda. Isso é claro, é inevitável. Então a proposta do Hollande é essa, é criar uma espécie de um governo da zona do euro, como uma espécie de Ministério da Fazenda, e posteriormente isso ser unificado a uma federalização, ser um dos passos da federalização, com um parlamento, um governo executivo, um orçamento europeu. O parlamento já existe, inclusive. Mas é que o parlamento ele ainda não tem um poder de solapar essa soberania. Então, por exemplo, se o parlamento europeu decidir pelo casamento gay, dando um exemplo para ficar um tema quente que teve nos Estados Unidos recentemente e tal, não necessariamente isso ainda é vinculante aos outros países, né? Ninguém precisa obedecer. A ideia seria criar um parlamento que fosse representado proporcionalmente e que fosse o corpo legislativo. Olha, o Parlamento Europeu decidiu, então a Alemanha, Portugal, Espanha, vai todo mundo seguir o que foi decidido ali e acabou. O que talvez seja o tema mais sensível diante das diferenças culturais da zona do euro. Sim. E aí leva a uma coisa que nós até comentávamos aqui antes, fora do ar, né, enquanto falávamos sobre anões também, é que a ideia dos nacionalismos europeus, quando falamos, por exemplo, em Catalunha, em Escócia, que são esses nacionalismos por vias democráticas, ou seja, sem ruptura, não é se tornar um novo país completamente soberano e isolado. É algo que caminha junto dessa federalização europeia. É como se fosse criar um novo Estado dos Estados Unidos da Europa, que é um nome, inclusive, pejorativo que os eurocéticos usam para condenar esse projeto. Falar, a gente vai virar os Estados Unidos da Europa, né? Apelando para uma imagem negativa dos Estados Unidos da América. Então, quando a Catalunha fala em se separar por referendo, a Escócia vai separar por referendo, uma transição política e democrática, não é uma questão de virar um país soberano e isolado, separado. Porque continuaria, talvez, com a mesma moeda, continuaria com o trânsito entre pessoas, então o trânsito de mercadorias, mesmo alguns mecanismos comuns, como Banco Central Europeu, Parlamento Europeu, todo esse tipo de coisa. Então, essa frase do Hollande, ela é muito interessante, porque ela explicita o desejo, por parte de um chefe de Estado, de um dos pesos pesados da Europa, né, dessa federalização europeia. E tem outra, o continente europeu quer se unificar, né, lembrando que o euro é usado no continente, né, mas por quê? Porque existe a ameaça, que nós falamos inclusive aqui na eleição do Cameron, né, da família Cameron, do Exterminador do Futuro, né, do referendo, do plebiscito sobre o Reino Unido sair da União Europeia, que seria um grande baque para o projeto europeu. Então, a forma de contrabalancear essa eventual saída é unificar ainda mais os países do continente, especialmente ali da Europa Ocidental e Europa Central, né, e que facilitaria ainda mais a transição, a completa integração dos países da Europa Oriental, que em suma, ainda não usam o euro. E, ao mesmo tempo, essa proposta do Hollande talvez
possa ser encarada como um convite a sair do Reino Unido? Pode ser. É uma boa interpretação. Porque eu não imagino o Reino Unido, usando as palavras da Merkel, cedendo a soberania. Não, e o Reino Unido, por exemplo, nunca nem mudou a moeda. Até porque para o Reino Unido, pensando aí no hard politics, né? Antes que o nosso ouvinte pense que a gente está de birra com o Reino Unido ou com Cameron pelas posições ideológicas dele. Não, de certo modo ele está correto, porque o Reino Unido, ele ganha mais mantendo a Libra e mantendo sua posição dentro do Commonwealth, né? Que é a comunidade de países... É basicamente o antigo Império Britânico, né? Então, ele mantém uma posição muito mais vantajosa economicamente e politicamente, sendo o centro do Commonwealth, que aí reúne países completamente distintos, desde Canadá até a Índia, que são dois pesos pesados no cenário internacional também, do que se juntando à Europa. Sendo que sempre houve uma relação de desconfiança, por assim dizer, entre a Europa e o Reino Unido. O De Gaulle dizia que o Reino Unido não era um país europeu. E ele sequer chamava os caras pelo nome, eles falavam os insulares. Né? O De Gaulle, tá certo que o De Gaulle não é o parâmetro de cara amigável quando ele foi presidente da França. Mas sempre existiu uma certa desconfiança mútua entre o continente e o Reino Unido. Tanto que o Reino Unido, durante muito tempo, era a voz da Turquia na União Europeia. Né? Tem um discurso do Cameron que é sensacional. Olha só, estou elogiando o Cameron, hein, gente? Antes que, né, do Partido Conservador Economicamente Liberal. Né, em que ele fala, olha, falaram, né, que era um país não europeu, falaram que era outra cultura, falaram que era distante geograficamente. Eu não estou falando da Turquia, eu estou falando do que falavam da gente nas décadas de 60. Então nada mais justo do que a gente apoia a Turquia. Então tem essa questão também aí do Reino Unido e o continente europeu. Bueno, vamos passar para o nosso próximo quadro, o cheque. Cheque. Notícia do dia 14 de julho. Tá correto isso ou é 24? Opa. Houve um pequeno erro de digitação aqui. 24 de julho, então, já que estamos falando... Não, 20 de julho, desculpa, 20 de Matias, julho. Eu devo ter usado o template do roteiro antigo. Desculpa, pessoal, a falha foi minha, a culpa não é do Matias, ele é lindo. Ex-ditador do Chad é removido do próprio julgamento no Senegal. Agora vai ter que contextualizar, porque... Enfim, essa treta é muito importante, é muito simbólica, e ela não está muito presente aí na imprensa. Enfim, é um assunto quase de nota de rodapé, né? E que os seus insights serão muito importantes, Matias. Vamos lá, vamos contextualizar primeiro. Nós temos um camarada, não é camarada não, né? Um ex-ditador, o Pinochet da África, esse é o apelido dele, né? Hissène Habré. Não, é Hissène Habré. Habré. Porque tem a pronúncia do francês, né? Que o nosso Chico Patti que entende aí, né? O nosso riscado. poliglota. Mas, enfim, ele foi o presidente, entre aspas, do Chad de 82 a 90. Calcula-se que no seu governo tenham sido mortas mais ou menos 40 mil pessoas... E outras 200 mil teriam sido presas, torturadas, teriam tido direitos violados. Ele, durante muito tempo, ficou residindo exilado, aquele exílio de ditador, né? Aquele exílio numa mansão no Senegal. Tipo Stroessner, o próprio Pinochet. Exato. Essa vida mansa. Pinochet virou senador vitalício, né? Não foi nem exílio no caso do Pinochet. Não, e depois, né? quando o bicho começou a pegar pro lado dele, ele foi pra Londres. Sim, então, aí o que aconteceu? A Human Rights Watch começou a produzir vários documentos, começou a produzir vários dossiês sobre ele por alguns massacres que ele teria executado, inclusive massacres com componente étnico, e entregava para a corte belga, porque, enfim, por algumas questões legislativas, a Bélgica considerava que assuntos de direitos humanos tinham jurisdição universal, etc. Enfim, até o momento em que a Bélgica abriu um inquérito contra ele, abriu uma acusação formal, e em 2006 o Parlamento da Europa pediu que o Senegal entregasse o Habré para a Bélgica para ser julgado.
Foram aí quase 10 anos de uma disputa jurídica sobre quem teria jurisdição sobre ele, se a Bélgica poderia pedi-lo, se o Senegal poderia prendê-lo, se o Chad poderia pedi-lo, se não seria um caso para o Tribunal Penal Internacional. Enfim, um grande emaranhado jurídico, que nem vem o caso aqui, porque senão o nosso ouvinte vai dormir, menos o Peter, nosso advogado, né, já que ele gosta do assunto. Enfim, depois de todo esse problema, ele começou a ser julgado no Senegal, onde ele residia, por uma corte formada pela União Africana. E por que Senegal? Porque era onde ele estava residindo, é onde ele foi preso, e aí a gente vai entrar. Foi um acordão, um grande acordo entre a União Africana, o Senegal e o atual governo do Chad. Já que ele já estava no Senegal, foi preso lá, estava residindo lá, foi formada uma corte da União Africana, uma corte ad hoc, né, que, havendo latim aí, soletrando para o nosso ouvinte, AD, espaço, HOC, que significa, né, para aquele caso concreto, né, foi formada uma corte ad hoc para julgá-lo pelos seus crimes do seu governo. Agora começam a entrar os problemas. Ele diz que essa corte é ilegítima, que ela não pode julgá-lo. O Chad apoia essa corte. Porém, o atual ditador do Chad está no cargo há 25 anos e era o chefe do exército durante o governo desse cara. Ou seja, ele fez parte dos mesmos crimes que ele está sendo julgado. A União Africana, ao formar esse tribunal, primeiro, ela toma uma atitude pioneira, uma atitude extremamente importante de julgar um ditador ainda vivo, né, de julgar pelos seus crimes, porém com a acusação de que ele não seria entregue para a Bélgica nem para o Tribunal Penal Internacional de Haia, porque esses tribunais são tribunais imperialistas, europeus, que julgam de acordo com conveniência, que demonizam líderes africanos quando é conveniente, que serão tribunais que não são legítimos dentro da África. Que aí entra o contraste, né, que a gente comentou, né, que o atual ditador do Chad era o braço direito do cara. Então fica complicado falar esse negócio de representatividade. Enfim, durante o julgamento, o cara, o nosso querido não, né? Mas enfim, o ex-ditador começou a gritar que era um tribunal imperialista, uma farsa construída por políticos senegaleses podres, porque dizem que ele ainda não tinha sido preso porque ele comprava apoio político no Senegal. E aí os caras decidiram parar de aceitar de esse... passar o pano para ele. Ou então aceitaram um maior. Que eram traidores africanos e servos dos Estados Unidos. Curiosamente, o governo dele no Chad teve muito apoio dos Estados Unidos durante a Guerra Fria por conta da guerra entre Chad e Líbia. Os Estados Unidos armou e treinou as Forças Armadas do Chad para lutar contra as Forças Armadas do Gaddafi. Mentira. As mesmas Forças Armadas que executaram os massacres. Então nós temos um grande emaranhado Eu não esperava por essa. político de uma série de possíveis contradições. Mas a primeira pergunta é, para você, Matias, esse julgamento, ele ser julgado por uma corte da União Africana, tendo sido preso no Senegal, ou seja, ele não está sendo julgado nem por uma corte internacional, nem por uma corte que já existia, nem pelo seu país. É legítimo? Me parece que não. Não, qual é a sua opinião? Sua opinião, assim. Bem, a sua opinião é de que ele devia ser enforcado. Eu sei, eu te conheço. Eu sou leigo na matéria, mas parece que nesse caso não teria que ir para o Tribunal de Haia. Sim, mas é o que a União Africana falou. O Tribunal o ato de entregá-lo ao Tribunal de Haia significaria reconhecer aquele tribunal como legítimo, sendo que a acusação deles é de que é um tribunal imperialista que demoniza líderes africanos de acordo com a conveniência. Os críticos vão dizer que se eles fazem isso, eles vão justificar que o Tribunal de Haia depois peça outros ditadores para julgar lá também. Né? Lembrando que, por exemplo, o Tribunal de Haia é o que julgou o Milosevic e tal. Né? Existiram dois... Então a União Africana está protegendo seus próprios ditadores. A grosso modo... Tem gente que faz essa acusação. O ponto deles e ao mesmo tempo tem um quê de razoabilidade. Que é eu não vou entregar para o TPI um cara sobre a acusação de ser um ditador criminoso, porque o TPI vai dizer que quem é ditador criminoso é quem eles quiserem.
Ou seja, vai passar um pano quando é conveniente e vai acusar quando é conveniente. Mas, de certo modo, a União Africana está fazendo o mesmo. Né? Porque o ditador do Chad era o braço direito desse cara. Meu jogo, minhas regras. E está apoiando o Tribunal da União Africana. Né? É um tribunal multinacional. Né? São vários juízes de várias nacionalidades. Então, assim, o primeiro aspecto é esse. Esse é legítimo. Né? Do ponto de vista aí legal, da jurisdição, por assim dizer. O segundo aspecto, que também é interessante, que é o que a gente já entrou, é a questão da contradição. Se você vai formar um tribunal para julgar um cara, depois de mais de 10 anos da Human Rights Watch fazendo dossiê contra o cara, compilando provas contra o cara, você tem que fazer para todo mundo. E o que não falta ali é ditador aposentado, ditador no poder. Então fica essa grande questão aí da contradição, por isso que está na seção cheque. Né? Tem duas perspectivas quase antagônicas. Aí o que aconteceu? Ele foi retirado, né, depois de esbravejar essas coisas, ele foi retirado do seu próprio julgamento e o julgamento continuou com a defesa dele. Né? Ou seja, tem gente ainda que diz que isso pode ser um indício de uma pizza, né? Porque ele teria sido julgado em absência, mas ele Porque foi... Porque daí pode usar um recurso depois. Mas ele foi expulso por quebrar o decoro, digamos assim. Ele foi levado à força pro tribunal. Mas enfim, olha, ele tá em prisão domiciliar em Dakar há 2 anos. Ele está sendo acusado de crimes contra a humanidade, e crimes de guerra e crimes contra a dignidade humana, especificamente tortura. Né? Mas e aí? Que não prescreve. Não, eles são universais, né? É um baita emaranhado político legal, porque o que acontece? O TPI ele foi criado justamente para você ter um precedente, porque antes do TPI nós tivemos os tribunais de Ruanda e da ex-Yugoslávia, porém que eram específicos para essas duas situações, também eram tribunais ad hoc. Ou seja, se você cometeu um genocídio na Colômbia, dando um exemplo qualquer, durante os períodos de Ruanda, você não pode ser julgado pelo tribunal para os crimes de Ruanda. Aí por isso criaram o TPI. E agora a União Africana vai lá e dá esse tapa na cara do TPI, mas ao mesmo tempo ela dá um tapa na cara e faz o negócio. Então é uma situação bem complicada, bem, não vou dizer contraditória, mas vira uma disputa de quem tem legitimidade. Quem tem legitimidade para julgar esse tipo de ditador? Teoricamente, poderia ser a sua própria população, ou seja, o governo do Chad, mas é um governo ditatorial. Um mecanismo internacional, que é o TPI, que eles dizem que não é legítimo. Que nesse caso, em relação à ditadura atual no Chad, não dá nem para fazer uma pesquisa de opinião pública sobre a vontade da população. Entendeu? Então, assim, é uma situação bem complicada, porque, ao mesmo tempo, ela desperta um otimismo, porque é muito bom ver a União Africana fazendo uma coisa desse tipo. Falando sério, sem sacanagem. Porque durante muito tempo, a acusação, né, especialmente nos anos 90, foi essa. Ah, não, a África tem que começar a andar com as próprias pernas. Né, ela tem que sair de vez o processo de descolonização e começar a andar com as próprias pernas. E é o que a União Africana está fazendo, né, com seus próprios juízes, sua própria instituição. Ao mesmo tempo, ela parece não querer aceitar também uma ordem internacional, que, de fato, muitas vezes foi prejudicial aos interesses africanos. Então, a situação é essa. Cabe aí ao nosso ouvinte formular, digamos assim, a sua opinião, a sua perspectiva. Na minha perspectiva, para não falar que eu estou em cima do muro, ele deveria ser julgado pelo TPI. Eu penso da mesma forma. Ele deveria ter sido entregue ao Tribunal Penal Internacional. Embora eu veja coisas positivas no Tribunal da União Africana e tivesse coisas negativas em ele ser julgado em Haia, porém é um mecanismo que foi criado para isso. Não dá para você querer ficar discutindo isso na hora do caso concreto, na hora de ter que julgar o cara. Foram 10 anos de disputa para ver se ele seria julgado, quem julgaria, onde ele seria julgado. Entendeu? 10 anos, 40 mil mortos. Não é pouca coisa. E olha só que curioso. O atual, né, presidente / ditador do Chad, o Idriss Déby, ele disse em uma entrevista, que é a coluna do grande Clovis Rossi, da Folha, né, às vezes eu discordo dele, mas o cara é F. Né? Ele disse em uma entrevista de 1984 ao jornal Le Figaro
que o regime, no caso, o regime que ele fazia parte do cara que está sendo julgado, aplicava uma justiça expedita e exemplar. E o cara tá há 25 anos no poder do Chad. E esse cara tá apoiando o julgamento desse cara. Ou seja, não dá pra desconfiar de que tem alguma pizza por trás disso. Entendeu? Não dá pra desconfiar também da legitimidade desse julgamento. Porém, é bom ver a União Africana tomando suas atitudes, porém não pode enfraquecer o TPI, não pode ter essa disputa internacional, e esperamos aí que todos os criminosos, todos os ditadores, de todos os tipos que habitam a terra, sejam julgados e condenados pelos seus crimes, né? Embora aqui eu pareça um discurso de ódio falando, mas estamos falando aí de um cara que comandou um regime que matou 40 mil pessoas, não precisa me olhar torto desse jeito. Ok, vamos pro nosso segundo giro de notícias agora. Giro de notícias. Notícia de anteontem, dia 22 de julho. China devolve o passaporte do artista e ativista Ai Weiwei. Aquele artista plástico que ficou preso um tempão, fez greve de fome. Ele foi inclusive liberado para fazer uma pequena exposição lá num bairro de artistas, num bairro de arte de Pequim. Se bem que Pequim deve ter bairro de tudo, né? Mas, sei lá, do jeito que eu li, parecia a Vila Madalena de Pequim. Então agora ele tem o passaporte, ele vai poder viajar para as suas próprias exposições. Se não me engano, você que conhece mais o mundo das artes, teve uma exposição dele aqui no Brasil, não teve? Em que ele não veio. Eu não lembro se teve uma coletiva, mas eu trabalhei na 29ª Bienal e tinha um trabalho dele. Isso. Eu sabia que teve alguma polêmica dele aqui no Brasil. Ele queria ter vindo para o Brasil, foi convidado para um painel e o governo não permitiu. Teve isso também. Então aí tá ele, tem o passaporte, quem sabe ele vem aqui e vai discutir arte com você. A gente convida ele para participar aqui da gravação. Ele me parece um cara bastante acessível. Eu gostaria de trocar uma ideia com a Ai Weiwei. Também no dia 22, 10 anos depois, família cobra punição por morte de Jean Charles. Jean Charles, para quem não sabe, né, para quem está estudando para o vestibular, tem 17, 18 anos, era um imigrante brasileiro que trabalhava em Londres e na época teve o atentado. Os atentados mexeram, digamos assim, com a mentalidade coletiva londrina. Ele foi visto no metrô, tem diversas versões da história, que ele não parou quando a polícia mandou parar. Que ele não tinha pago a passagem. Que ele teria pulado a catraca, que ele correu, enfim. Aí a polícia foi lá, matou ele. Depois viram que suspeitavam que ele estava levando um pacote dentro da blusa. Lembrando que era a polícia contra-terrorista. Porque a polícia londrina não anda armada. Chamaram a polícia armada lá enfim. E 10 anos depois, todos os indiciados foram inocentados. A família dele cobra punições aos acusados. Se não me engano, também cobra uma indenização do Estado, porque ela recebeu uma indenização do Reino Unido, mas que foi considerada baixa. Enfim, é um assunto infelizmente triste e que já faz 10 anos, sendo que é bizarro, parece que foi ontem. E tem até um filme com o Celton Mello que mostra eu nunca vi, é bom? Eu também não, mas mostra os últimos dias de Jean Charles. Fica aí o filme com o Celton Mello aí para vocês assistirem e dizerem se é bom ou não, porque nós não assistimos. Notícia de quinta-feira, dia 23. Turquia autoriza Estados Unidos a usar base aérea no país para atacar o ISIS. A Turquia sempre foi muito acusada, né, de não fazer muita coisa, justamente ali por conta da fronteira. Ao mesmo tempo, a Turquia acusava de que ela não estava recebendo apoio humanitário suficiente, já que a maioria dos refugiados iam para a Turquia. Agora os Estados Unidos vão poder usar bases aéreas na Turquia, lembrando que a Turquia faz parte da OTAN. A própria Força Aérea Turca entrou em operações. E agora tem uma acusação da oposição turca, de alguns jornais, de que o serviço secreto turco, na verdade, estava colaborando com o Estado Islâmico, especialmente no combate aos curdos. Né? Que essa omissão do Estado turco não era um acidente, que na verdade era muito conveniente. Porque assim, o combate nunca espirrava para além da fronteira turca, né? E tem essa acusação que o serviço secreto turco, inclusive, fornecia inteligência sobre a resistência do Kurdistão para integrantes do auto-intitulado Estado Islâmico, que, segundo nosso querido Barack Obama, não é nem Estado nem Islâmico.
Vamos falar agora do homem, já que ele visitou a vovó no Quênia Tá chegando hoje. e vai ter um tratamento de superstar em sua primeira visita oficial ao país de seus antepassados. Visita aí do Quênia, ao Quênia, visita oficial, né, como presidente ao Quênia, chegando hoje, né, e, pô, eu recomendo aí ao nosso ouvinte, sério mesmo, que digite Obama Quênia, porque, assim, é impressionante. Painéis nas ruas, camiseta, pôster, mochila, artesanato, tudo com a cara do homem, né, que espera-se que milhares de pessoas sigam a comitiva americana. E como você disse, né, nós já falamos aqui, inclusive a vovó do Obama foi peão promovido, né? Na minha casa, Barack comerá o que eu fizer. Não importa se ele é senador ou presidente. E vai comer 3, 4 vezes, né? Era o quê? Era farofa de milho com frango, né? Com Parece banana. gostoso. É. Um abraço pra vovó Obama. Isso aí. Vamos passar agora para nossa sessão Menino Neymar, que mostra as bolas fora da imprensa brasileira em relação à política internacional. Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele. E o assunto da semana que a imprensa furou, daí a gente até estava conversando antes do programa que dá para entender. Não é bem um furo. Não é bem um furo, mas é que é complicado mesmo falar sobre Coreia do Norte. Que no último fim de semana nós tivemos as eleições regionais na Coreia do Norte. E o que acontece? A Coreia do Norte você só tem duas fontes de informação. Enviesado o Ou olhar. a agência estatal da Coreia do Norte, que fala, né, que o Kim Jong-un desceu do céu num unicórnio pelo arco-íris e livrou a terra de todo o mal e transou com todo mundo, né? Mandou matar o cara porque olhou torto. Não. Isso é imprensa oficial. Desculpa. Isso é imprensa oficial. Né? E quando ele arrota, sai ouro, sei lá. E a outra fonte de notícias é a imprensa da Coreia do Sul. Que, segundo eles, é isso. Se o cara olhou torto, ele executa com artilharia antiaérea, ele coleciona bombas atômicas debaixo da cama, ele tem uma marinha de 200 submarinos nucleares movidos a kryptonita debaixo do palácio. Aliás, quem gostava de contar essas fofocas sobre a Coreia do Norte, do olhar sul-coreano, era o seu ex-orientador na faculdade. Quem? Marcelo. O senhor Marcelo Cândido? Professor Marcelo Abraço Cândido. pro professor Marcelo, né? Que o Matias não gosta muito dele porque ele levou bomba, a verdade é. Não, passei com 6,5. Eu não tenho medo de falar. Mas, enfim, né? Vamos falar do Império Carolíngio! Não, tô brincando. Vamos falar da Lei Sálica. Mas, enfim, são duas fontes completamente toscas sobre as notícias da Coreia do Norte. E a imprensa brasileira dá voz a isso. Então, quando eles foram falar da eleição, é aquela coisa... Principalmente o olhar de Seul. Se não votar, vai ser fuzilado. Aí teve aquela que a imprensa brasileira publicou que o Kim Jong-un mandou todo mundo ter o mesmo corte de cabelo. E aí descobriu depois que era uma pegadinha de um site estilo sensacionalista. Aí teve a outra de que o Kim Jong-un mandou matar 15 dissidentes com artilharia antiaérea. Aí tinha uma foto do suposto projétil que era assim, era do tamanho de, sei lá, de uma cadeira. Aí deu 2 dias, os caras apareceram vivos lá, transitando, entendeu? Então, assim, são duas fontes completamente toscas de notícias sobre a Coreia do Norte. O ponto é, não dá pra falar direito sobre a Coreia do Norte além do hard news. Entendeu? Além do factual, que é, sei lá, Kim Jong-un acordou. Agora, se ele acordou em cima do unicórnio, ou se ele acordou estilo vilão do James Bond, não dá pra saber, mas são as duas únicas fontes. Então aí esse é um menino Neymar quase simbólico, né? Mas da semana. Tava fraca a semana, né? Não teve assuntos muito polêmicos. Eu recomendo uma reportagem que a Vice fez quando o Dennis Rodman visitou a Coreia do Norte, que mostra um olhar mais neutro em relação ao país. Mas olha só, quem visita a Coreia do Norte é o Dennis Rodman. Ele mesmo já não é uma fonte normal, sabe? É o Dennis Rodman, cara. Entendeu? É difícil. Que a reportagem justamente se aproveita do fato da visita do Dennis Rodman. E detalhe, o Dennis Rodman que cometeu gafe na sua visita à Coreia do Norte, né? Porque teve lá o jogo de basquete entre superstars dos Estados Unidos, que era basicamente o Dennis Rodman e o time da quebrada dele, contra a seleção de basquete da Coreia do Norte. Para comemorar o aniversário do Kim Jong-un, que adora basquete, é torcedor do Chicago Bulls, né? Porque como qualquer pessoa que cresceu na década de 90, quase.
E o pai dele era fã de cinema. Dizem que o pai dele tinha mais de 10 mil filmes. Ele era muito fã de Hitchcock. O sonho dele teria sido conhecer o Hitchcock. Mas enfim, né? Novamente reverberando aí os fofocas. Mas aí foi lá, teve o jogo de basquete, e o Dennis Rodman, pra comemorar o aniversário, começou a puxar um Happy Birthday to You, em inglês, pro Kim Jong-un. Aí todo mundo cantou junto, bateu palma, tal, ele sorriu, tal, mas sei lá, né? Enfim. Teve gente que foi fuzilado. Aí, Agora, os peões da semana. Os peões. O Chico Patti viu um show do Bob Dylan nos arredores de Roma. E... Nas termas de Caracala. É isso mesmo. Os 3 tenores, lembra a final da Copa de 90? Sim. Foi lá. Showzaço. Pois é. Mas o dos tenores, porque o Chico Patti falou que ele de fanho virou rouco. Mas parece que o Chico Patti, inclusive, conseguiu contrabandear um pedaço das termas, né? Um resto arqueológico ali, um vandalismo ali. Brasileiro é foda, né? Ele pichou lá. Chico Patti esteve aqui. Junto com o Carlos Adão. Vai Verdão. E o peão isolado da semana, quem é? É a Turquia. Que justamente não vai nem pra frente, nem anda pra trás. Por essa questão aí de ficar, né? Vamos ajudar agora no combate ao Estado Islâmico. Na semana em que saem as denúncias que o serviço secreto turco estava ajudando a dar porrada nos curdos, né? Isso, de fato, a Turquia... o pior interesse da Turquia seria a existência de um Kurdistão. Mas aí fica a Turquia, né, nessa coisa chove não molha, sendo que é um país da OTAN, fronteiriço com a crise. Teoricamente, eles deveriam ser o mais interessado em querer resolver essa crise, nem que fosse pela via militar. Mas eles ficam, como você disse, nesse chove não molha, e aí começaram a suspeitar desses motivos e parece que, onde a fumaça, acharam pelo menos um foguinho. E o peão promovido? É a África. Apesar de tudo que a gente disse... Dessa vez a África é o continente, né? Não é a África o país. A União Africana. Assim, porque apesar do que a gente disse, né? Apesar de ser um tema complicado, né? Essa questão do tapa na cara do TPI, ou seja, a gente tem que discutir a legitimidade do TPI, o golpe na legitimidade. Não que o TPI não tenha legitimidade, mas esse golpe na imagem do TPI, é saudável ver a União Africana pela primeira vez pós-Ruanda, né? Ruanda teve uma participação da União Africana, mas foi um processo mais da ONU, do ponto de vista jurídico. Mas é bom ver também o continente africano tomando essa iniciativa, fazendo um tribunal africano, juiz de várias nacionalidades. Enfim, a África exercer sua autonomia também. Mas embora não descarte aí o tapa na cara do TPI. Ou seja, um peão promovido, mas nem tanto, com ressalva. Não virou rainha, virou um bispo. Tem asterisco, ou asterístico, como alguém diria. Bueno, vamos passar para agora as nossas dicas culturais. DJ Monster. The Almighty. DJ Monster. Sétimo selo. Começamos com você, caro Felipe. Então, apenas um adendo aqui, né? A música da vinheta do Sétimo Selo é uma música, né, do idealizador do Tan Clan, né? E um dos nossos maiores ouvintes desde o início, né, sempre escreve, manda abraço, divulgou, né? É o Daniel Buttenmüller, né, do Flan Clube, né? O Tan Clan Brasil. Né, já mandamos um salve pra ele. Ele escreveu no YouTube do Xadrez Verbal essa semana, meu caro Matias, comentando que foi bom ter ouvido o programa depois de uma semana sem, que fez falta, porque nós sempre fazemos companhia a ele no trânsito e no banho. Você tem algum comentário sobre isso, Matias? O Daniel toma banho pensando na gente. Vamos tomar alguma coisa junto depois? Tipo um banho? Tipo um banho. Então tá aí um abraço pro Daniel, que se estiver nos ouvindo nesse momento durante o banho, mantenha as mãos pra cima. Mas a dica Nada contra. A dica cultural minha, né, já que falamos bastante aí da questão de genocídios africanos, do TPI e do Tribunal para os Crimes em Ruanda, né, que foi um tribunal ad hoc, minha dica é desculpa o palavrão, um puta filme, Hotel Ruanda, com o Don Cheadle, que narra uma história real,
né, de um cidadão de Ruanda que trabalhava no hotel. Idealizada, já ouvi dizer também. Mas óbvio que vai ser romantizado um pouco. É um filme, não um documentário. Não é uma máquina do tempo. Né? Mas mostra uma visão romanceada, vai pro Matias ficar feliz, dos eventos de um cidadão de Ruanda trabalhando no hotel, né, que salvou a vida de... O cara, se salvou a vida de uma pessoa, ele já merece virar filme, né? Mas salvou a vida de mais de uma pessoa, né, inclusive correndo o risco da sua própria vida. Então aí, um puta filme aí, falando aí sobre genocídio étnico, problemas na África. Essa é a minha dica. Aqui no IMDB, o Internet Movie Database, mostra que o Paul Rusesabagina... eu falei um cidadão porque eu não ia conseguir falar esse nome, Matias, foi de propósito. Inclusive, quando o filme foi lançado em Londres, vários refugiados ruandeses protestaram porque tem acusações de tráfico de influência que esse cidadão, como você disse... Peraí. O nosso querido Leandro, nosso querido Kreuzebeck, tá dando uma aula aqui de pronúncia. Por favor, Leandro. Calma aí. Pode falar. Paul Rusesabagina. É isso aí. Aí, ó, nosso Kreuzebeck, dando aí uma aula de pronúncia e um tapa na minha cara, no ar. Bem, e a minha dica cultural, ela tem a ver com Charleston, que continua aí nos noticiários, porque no começo da semana teve uma marcha dos confederados junto com a Ku Klux Klan. Não podia sair coisa boa daí. E os Pantera Negra. E os New Black Panthers reagiram a essa provocação na interpretação deles e botaram os caras para correr, e um deles, inclusive, se mijou nas calças. Então a gente vai terminar o programa ouvindo Ramones, com o tema The KKK Took My Baby Away, do álbum Pleasant Dreams, de 1981. E essa música tem uma história curiosa, porque é uma resposta do Joey Ramone ao seu companheiro de banda, mas rival também, o Johnny Ramone, que nunca escondeu as suas preferências raciais e conservadoras, mas que meteu um chifre no Joey, então ele mandou essa música pra ele. Então a gente vai terminar aí com The KKK Took My Baby Away, já que no outro programa, quando a gente falou sobre isso, eu meti um Black Flag, agora vai de Ramones. Então até a próxima sexta-feira. Não, encerrando aí, agradecendo a todo mundo de novo que escreveu, lembrando que se pode comentar no post do Xadrez Herbal, no post da Central 3, pode comentar no Facebook, no e-mail xadrezherbal@gmail.com. Agora também, duas coisas, eu também estou postando o podcast no canal do YouTube, né? Então vocês também podem acompanhar lá, dar o seu joinha e tal. E quando eu colocar no canal do YouTube, quando tem música no programa, eu coloco a música na descrição do vídeo, por questões de direitos autorais. Senão o nosso Google onipresente, onipotente, onisciente implica. E também, né, um monte de gente falou, né, essa semana especialmente, por conta da participação do Nerdcast, que a gente comentou, né, nosso agradecimento de novo, mas falou, né, finalmente encontrei a ferramenta que eu queria de política internacional, sem ser chato, né, muito obrigado, e se você realmente gostou, divulga aí o programa pra gente atingir mais pessoas ainda. É isso, eu fico por aqui. Um abraço, Matias. Um abraço a você, Felipe, e a todos os nossos ouvintes. Então, fechando aí, Ramones.